Bom dia, vamos começar dentro de 8 minutos a nossa aula. Espero que você já tenha lido aquele texto que eu tinha recomendado. Se você não leu, pega a sua Bíblia e deixa aberta. Se você tiver mais de uma Bíblia, até melhor, mas deixa aberta lá em Mateus, no capítulo 5, nos versos de 1 a 12, e Lucas, no capítulo 6, nos versos de 20 a 23. Talvez você perceba, esteja acompanhando os latidos do cachorro da vizinhança, mas vamos fazer o possível para que eles não tirem a nossa atenção da aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre o reino de Deus e hoje nós vamos dar um enfoque maior sobre um dos discursos de Jesus no Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha, tendo um destaque para as bem-aventuranças. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu papel, pega a sua caneta, seu lápis, para fazer as anotações que você julgar necessário aí. Já vou pedir o pessoal que tem nos ajudado a compartilhar o link dessa aula, já começa a compartilhar lá nos grupos da igreja, nas páginas das redes da igreja, rede de mulheres, discipulado. Começa já a compartilhar para que todos possam assistir a aula. É interessante também, se você puder, faça uma sala de vídeo no seu próprio perfil do Facebook, que aí todos os seus amigos e amigas também serão alcançados. Não só na aula, mas também nos cultos que nós temos. Hoje teremos culto à noite, às 19 horas, semelhante a esse, numa live. E às terças-feiras, às 20 horas, também nós estamos nos reunindo da mesma forma. Nós entendemos que é um momento ainda de nós permanecermos em casa e por isso, por um cuidado que nós temos, nós optamos por fazer dessa forma. Lembrando que nós somos igreja e nós não estamos igreja. Então o local onde nós nos reunimos não faz muita diferença se nós de fato estamos reunidos para aprender ou para adorar ao Senhor. Daqui a mais 4 minutinhos eu começo a aula. Se você tem alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta, pode colocar essa pergunta aí nos comentários do vídeo e na medida do possível nós vamos respondendo essas perguntas. Queria que alguém me desse um retorno aí, para ver se o som
está saindo direitinho, se tem algum problema, que ainda dá tempo da gente corrigir. Discipulado, começa já com perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar essa pergunta aí nos comentários do vídeo. Na medida do possível, nós vamos respondendo essas perguntas. Mais 3 minutinhos a gente começa. Eu vou fazer uma breve apanhado do que a gente já falou até aqui. Nós falamos sobre o reino de Deus, como ele está estabelecido, e apontamos para essa realidade do reino no Antigo Testamento. Nós já tínhamos essa perspectiva do reino já no Antigo Testamento. Muitas vezes nós pensamos no reino de Deus como sendo algo do Novo Testamento, mas ele já está estabelecido desde o Antigo Testamento. A ideia do reino estabelecido, na figura dos monarcas de Israel, era que esse reino de Deus fosse benéfico, abençoasse todas as nações, não só a nação de Israel, mas todas as nações espalhadas na face da terra. Não houve, por parte da monarquia de Israel, o cumprimento dessa bênção, porque a própria monarquia de Israel desliza, comete atos falhos, e por causa desses atos falhos, Israel é dividido em dois, o reino do norte e o reino do sul, e enfraquecido, mais tarde eles são levados cativos, são levados prisioneiros, em algumas prisões, não foi uma só, teve mais de um exílio do povo de Israel. E depois do exílio, antes, durante e depois do exílio, os profetas falaram sobre o porquê deles estarem sendo cativos, estarem presos. E nós chegamos então na realidade do reino de Deus no Novo Testamento, onde nós falamos que o reino de Deus é o tema central da pregação de Jesus, do Evangelho de Jesus, e falamos sobre algumas características, começamos a falar sobre algumas características dessa presença do reino, de um reino para esse momento, não um reino para frente, mas um reino para agora, e Jesus dizendo: o reino está no meio de vocês. Falamos também sobre a atividade de milagres de Jesus, que é a prova dessa presença do reino. Falamos de que o cidadão do reino, para viver como cidadão do reino, exige-se uma certa renúncia. Falamos que o caminho do reino tem um estilo de vida diferente, não é um estilo de vida de opulência. A gente pensa em reino como sendo a manifestação de muito poder, de muita riqueza, mas o reino de Deus é o oposto a essa opulência de reino, de situação de riqueza, de poder. E a gente finalizou como pensando que o princípio fundamental da ética desse reino é o amor, né? Para que você seja um cidadão do reino e que viva de forma ética a vida nesse reino, a sua vida tem que estar fundamentada no amor e no amor ao próximo.
E falamos também sobre o fato de viver nesse reino implica também em um ser servo do outro, não há maior nem menor no reino de Deus. E hoje a gente vai começar a falar sobre as bem-aventuranças que estão inseridas no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha. E eu convido vocês então a abrirem as Bíblias de vocês lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 a 12, Mateus 5, versos de 1 a 12. Eu estou lendo a tradução Nova Versão Internacional, mas você pode ler a tradução que você julgar melhor, a que você tiver aí. E na minha tradução está escrito assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí eu quero convidar vocês a ler também, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 23, que é uma outra descrição dessa mesma ideia de bem-aventurança. Então, Lucas, no capítulo 6, do verso 20 ao verso 23, Lucas 6, de 20 a 23, nós temos, de uma forma bem reduzida, a mesma temática que nós encontramos nesse texto anterior. Está escrito assim: olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurado vocês, pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os pais de vocês fizeram com os profetas. Então esses dois textos aqui, de Mateus e Lucas, eles falam do mesmo assunto, da mesma temática, que é a bem-aventurança, dentro de um contexto chamado de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Esse Sermão da Montanha ou Sermão do Monte é o primeiro de 5 discursos de Jesus. Normalmente dividido dessa forma, por uma questão só mesmo didática, não tem nenhuma espiritualidade nessa divisão, mas Jesus faz 5 discursos importantes, e desses 5 discursos, o Sermão da Montanha é o primeiro discurso desse grupo de 5. Então o Sermão da Montanha, ele vai abranger os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Depois o próximo discurso é o discurso da missão, ou o discurso missionário que Jesus faz, que está no capítulo 10.
Esse discurso é conhecido como pequena comissão para diferenciar daquele último discurso que Jesus faz antes de subir aos céus, chamado de grande comissão. Está no capítulo 10 esse discurso. Tem ainda o discurso das parábolas. Se vocês observarem bem, boa parte dos ensinamentos de Jesus, sobretudo sobre o reino dos céus ou o reino de Deus, é explicitado em parábolas, e Jesus fala, o texto de Mateus fala que Jesus falava em parábolas e não falava de outra forma. Então o discurso das parábolas está lá no capítulo 13, começa lá no capítulo 13 com as parábolas do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Então são esses os 5 grandes discursos em Mateus, sendo que o Sermão da Montanha é um dos mais importantes. Esqueci de mencionar ainda o discurso sobre a igreja e o discurso sobre os últimos tempos. O discurso sobre a igreja está lá no capítulo 18 e inclui ainda algumas parábolas, a parábola da ovelha perdida e a parábola do credor incompassivo. E o último discurso lá no capítulo 24, é o discurso das últimas coisas, um discurso escatológico de Jesus, que fala sobre o que vai acontecer nos últimos dias e trata da conduta esperada dos seguidores de Jesus Cristo quando esses dias chegarem. Então são esses grandes discursos que nós temos no livro de Mateus. Eu li o texto de Mateus, as bem-aventuranças ou beatitudes do livro de Mateus e do livro de Lucas, do Evangelho como Mateus escreveu e do Evangelho como Lucas escreveu. E eu não sei se vocês observaram, parece que é como se Lucas tivesse feito um resumo daquilo que Mateus escreveu. E aí eu já queria estabelecer de forma bem didática algo com vocês sobre o escrito dos livros da Bíblia. A ideia que a gente costuma ter, e é uma ideia equivocada, é que alguém estava acompanhando Jesus como um correspondente, né, um repórter que está ali no momento dos acontecimentos da história e vai anotando os fatos que vão acontecendo de Jesus, do ministério, as palavras que ele falou. Essa é mais ou menos a ideia que a gente tem. E também temos uma ideia de que esses textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos nessa mesma sequência. E são duas coisas que a gente precisa compreender de forma diferente. De fato, não houve ninguém escrevendo nada enquanto Jesus agia e ministrava sobre os seus ensinamentos. Esses escritos, eles aconteceram bastante tempo depois, cerca de 50 a 65 anos depois, não dá para precisar uma data, e não é Mateus o primeiro evangelho a ser escrito. Antes, Lucas tem uma preeminência nesse escrito, ele é escrito antes de Mateus. Então, o evangelho de Lucas traz as bem-aventuranças num tamanho que parece ser o mais reduzido, mas nós não podemos dimensionar dessa forma, já que o Evangelho de Mateus é escrito um tempo depois do Evangelho de Lucas. Esse é um ponto que a gente precisa considerar para entender por que Mateus fala muita coisa e por que Lucas não fala tanta coisa assim, embora eles falem do mesmo assunto, do mesmo tempo. Outra coisa importante é que a história do ministério de Jesus, ela é contada de pai para filho, é contada entre as pessoas antes mesmo de que existisse uma página sequer de um texto bíblico. Esse é um outro ponto que a gente precisa considerar.
quando Jesus fala sobre as Escrituras, ele está falando daquilo que está escrito no que nós conhecemos hoje no Antigo Testamento, como Antigo Testamento. É a referência que Jesus faz. Outro ponto importante é que muito do que está escrito passou por uma tradição oral e respondeu a perguntas que a igreja, nesse primeiro século, fez sobre os ensinamentos de Jesus, sobre quem era Jesus, sobre a divindade de Jesus, sobre coisas que estavam relacionadas com Jesus. E aí eu fiz uma comparação sobre os dois textos para vocês terem uma ideia. Lá em Mateus 5, capítulo 3, o escritor de Mateus diz: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E lá em Lucas, esse mesmo tema é tratado de forma diferente. Se para Mateus os pobres estão numa dimensão ética, pobres de espírito, lá em Lucas os pobres são pobres mesmo. E ele diz lá: feliz vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, essa é uma diferença na forma como Mateus e Lucas estão enxergando esses pobres. Lá no capítulo 4 de Mateus, no verso 4, melhor dizendo, de Mateus 5, há uma referência a pessoas que herdarão a terra. Felizes ou bem-aventurados, é a mesma coisa, os mansos, porque herdarão a terra. Se você procurar lá no texto de Lucas, você não vai encontrar nenhuma referência a esse ponto que Mateus aborda, os mansos que herdarão a terra. Uma outra coisa que nós temos comparando os dois textos está lá no verso 5 de Mateus 6, comparado com o verso 21, no verso 5 de Mateus no capítulo 5, comparado com o verso 21 de Lucas no capítulo 6. Lá no verso 5 de Mateus diz assim: felizes os aflitos, porque serão consolados. E lá em Lucas é a mesma temática, mas tratada de forma diferente. O escritor diz: felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Então, enquanto Mateus trata de um futuro um tanto quanto genérico, dizendo que eles serão consolados, Mateus trata dessa forma, Lucas já se aproxima muito mais da realidade. Os que choram vão rir. Os dois estão falando de um futuro, mas Mateus deixa isso de uma forma mais abrangente, de uma forma mais genérica, enquanto que Lucas aborda de uma forma mais concreta esse contraponto, esse paradoxo entre tristeza e alegria. Continuando essa comparação, nós temos lá no verso 6, felizes os que têm fome e sede de justiça, lá no Evangelho de Mateus, porque serão saciados. E aí, de novo, Mateus traz a fome numa dimensão ética, não é fome de comida, é fome e sede de justiça. Ao contrário de Lucas, que diz: felizes vocês que agora tendes fome, porque sereis saciados. E Mateus difere de Lucas, porque enquanto Mateus trata de uma questão, uma dimensão ética, Lucas trata de uma fome real. Lá no verso 7, nós temos outro contraponto dessa realidade entre Mateus, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Está escrito assim: felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você for para Lucas, você não encontrará nenhuma referência a esse tipo de pensamento de Mateus. O próximo verso, o verso 8, a mesma coisa: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Em Lucas não tem nenhuma relação, nenhuma referência aos puros de coração. No verso 9, felizes os que promovem a paz, ou os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. De novo, em Lucas não há nenhuma referência. No verso 10 de Mateus, felizes os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Lá em Lucas, você não tem uma referência tão direta. Existe uma inferência, uma referência que não está tão explícita, mas não é uma referência direta a isso que Mateus está falando. E aí, de novo, volta a ter um contraponto entre Lucas e Mateus, lá no verso 11 de Mateus e no verso 22 de Lucas, quando eles falam em Mateus: felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. E lá em Lucas: felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, quando vos insultarem e proscreverem o seu nome como infame por causa do Filho do Homem. Então Mateus e Lucas estão falando de coisas semelhantes com outras palavras. O acréscimo que Lucas faz é de alguém que tem um nome proscrito como um nome ruim, né? Alguém que tem um nome difamado mesmo. E finalizando aí nesse texto de Mateus e comparando com Lucas, há uma promessa para essas pessoas que sofrem todas essas coisas, e Mateus diz da seguinte forma: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que fizeram aos profetas que vieram antes de vós. E Lucas também fala algo parecido quando diz: alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Então, essas bem-aventuranças traz essas duas realidades desses dois evangelhos, com algumas diferenças e com algumas semelhanças também. É importante perceber que cada bem-aventurança ela tem um enfoque a um grupo de pessoa diferente. Eles atingem, eles alcançam, as bem-aventuranças alcançam os pobres de espíritos, os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça em Mateus, ou os que têm fome somente lá em Lucas, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os injuriados, os perseguidos, os caluniados por causa do amor de Jesus. Então esse comparativo de Mateus e Lucas tem essas diferenças e essas similaridades que nós observamos aqui. O Sermão da Montanha tem algumas características que eu queria ver com vocês. A gente vai pensar nisso e por que dessas características. As palavras reino de Deus e justiça, palavras reino de Deus, essas duas palavras, né, esse termo reino de Deus e a palavra justiça, são palavras-chave nas bem-aventuranças. E são também palavras-chave no ministério de Jesus. Se você quiser fazer uma leitura, quiser uma chave hermenêutica do ministério de Jesus, você pode começar por uma delas, né? Não são só essas, pode começar por reino de Deus e justiça. Evidentemente que essa justiça não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus implantada sobre os homens. No reino de Deus, ou no reino dos céus, como está em algumas traduções, o futuro e o presente são condições que estão transitando juntas, são condições temporais que estão o tempo todo juntas. Nós vivemos sobre a condição do já e agora e sobre a condição do ainda não. Essa é a realidade do reino de Deus para nós hoje. Algumas coisas já aconteceram, estão acontecendo, acontecerão durante o tempo que nós estivermos aqui, e outras coisas ainda acontecerão e talvez nós não saibamos enquanto estivermos aqui. As bem-aventuranças revelam coisas que estão esquecidas. Muito do que nós colocamos de lado, marginalizamos na nossa sociedade, ficam patentes, ficam iluminados
quando nós lemos as bem-aventuranças. E é interessante perceber que bem-aventurança e felicidade, algumas traduções no lugar de bem-aventurança está lá, felizes, né? Pensar felicidade sob uma perspectiva do reino de Deus é diferente de pensar felicidade sobre a nossa perspectiva. Por exemplo, eu fico muito feliz de dar aula, é uma coisa que me faz muito bem. De fato, eu fico alegre em dar aula. Mas se você perguntar, se você dissesse para mim, o que você acha que te faz mais feliz? Dar aula diante de um celular, de uma câmera, ou dar aula na igreja? Eu vou optar por estar na igreja, porque na igreja eu vou ter contato com as pessoas vão interagir, e a gente vai ter um relacionamento, e de fato isso é o mais importante. E a gente, se você observar, há algumas coisas que talvez você esteja privado hoje, que você julgaria como sendo a fonte da sua felicidade. É um encontro com uma pessoa, um detalhe numa refeição na casa de um amigo, a proximidade de alguém que você não vê há muito tempo. Talvez essas coisas te fizessem feliz hoje. E de fato, nós nós elencamos algumas coisas que nos fazem felizes e pegamos algumas outras coisas que não nos fazem felizes e escondemos. Por exemplo, falar sobre a morte, né? Hoje você pode pensar aí na sua casa e dedicar um minuto que seja de silêncio ou de oração a Deus por causa dos familiares de mais de 50 mil pessoas que estão mortas no Brasil. E essa é uma realidade dura e difícil de lidar com aquilo que a gente chama de felicidade. A gente, por exemplo, em relação à morte, a gente tem certo tabu com a morte. A gente vai deixando de lado aquelas coisas que nos incomodam. Teve um pensador chamado Blaise Pascal, que no século XVII ele cunhou uma frase. Ele disse assim: como as pessoas não encontram um remédio contra a morte, a miséria e a ignorância, optaram por não pensar nisso, para que pudessem ser felizes. E é o que a gente faz com temas que são incômodos para nós. Nós pegamos esse tema e colocamos um pouco de lado, porque são temas que vão trazer um incômodo que nós não estamos dispostos a vivenciar o que esse incômodo produz em nós. Então nós temos essa tendência de colocar tudo que nos ofende, ofende a nossa vida, ofende a nossa alegria, o nosso bem-estar, colocamos isso debaixo de uma coisa que chamamos de tabu e deixamos de lado. E nós fechamos os olhos assim, dessa forma, para aquilo que nos agride os nossos olhos, agride a nossa alma, agride o nosso espírito, e vamos deixando de lado. As bem-aventuranças nos trazem de volta para esse momento de abrir os olhos para essas coisas que são complexas, como por exemplo a fome, como por exemplo a pobreza, a aflição, a perseguição, a calúnia, a falta de paz, entre outras coisas que nós encontramos aí nas bem-aventuranças. Lendo as bem-aventuranças, esses felizes, essas formas de ser felizes, nós encontramos paradoxos. Porque nós pensamos, por exemplo, quando nós temos fome, o que nós pensamos é em saciar a nossa fome. Nós não nos consideramos felizes, e eu estou falando de fome, não é nem no sentido da palavra fome, como se vive fome em alguns países, até no Brasil também, em alguns locais aqui nós temos esse nível de fome. Estou falando fome de vontade de comer. Chegou o próximo da hora do almoço, você está com vontade de comer, e o que vai te fazer feliz não é ter ciência de que você está com vontade de comer, de que você está com fome. O que vai te fazer feliz é sentar à mesa e comer aquilo que foi preparado para aquele almoço, para aquele jantar, para aquele lanche da tarde, seja lá qual for o momento da sua refeição. Mas as bem-aventuranças, elas funcionam como
algo que nos trazem para um eixo que nós sempre queremos colocar de lado, que é esse eixo de incômodo, esse eixo de nós não querermos sair da nossa posição que é cômoda e enxergar que há outras situações que não são tão cômodas como a nossa, como a fome, a pobreza, a aflição, a perseguição, a calúnia, a falta de paz. Então, as bem-aventuranças jogam isso direto nos nossos olhos, na perspectiva de que a gente compreenda que é possível voltar para esse momento de olhos abertos e entender que com os olhos abertos nós podemos fazer alguma coisa por essas situações, seja de fome, seja de calúnia, seja de injustiça, seja de opressão. Nós somos chamados a olhar para essas situações incômodas, não simplesmente para olhar e dizer, olha, como isso é incômodo, como isso faz mal, como a fome é algo muito ruim, como a calúnia é algo muito ruim, como a injustiça é algo muito ruim. De fato, a igreja é chamada nas bem-aventuranças para enxergar essa realidade e fazer alguma coisa para que essas realidades sejam estabelecidas de forma, sejam desestabelecidas de forma a atender o faminto, a cuidar daquele que foi injustiçado, cuidar daquele que foi caluniado, cuidar daquele que foi perseguido. Se nós não olharmos para as bem-aventuranças com essa visão, com esse olhar, de fato elas serão só apontamentos para um futuro distante. E as bem-aventuranças, elas não apontam somente para um futuro distante. Assim como o reino de Deus, como eu já disse na semana passada, não é uma realidade para um porvir, para algo que está para frente, mas é uma realidade que já está acontecendo agora. Nós precisamos lembrar também que o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, esse discurso que Jesus faz, responde a uma pergunta para as pessoas que estavam próximas desses 40 anos depois do ensino de Jesus. Porque, de fato, quem aprendeu com Jesus, e você pode ver isso no texto bíblico, há uma dinâmica de aprendizado. Aquela dinâmica que eu acabei de falar, de eu estar no local com vocês, e vocês poderem interagir, fazer pergunta, essa dinâmica existia no ensino de Jesus em alguns momentos. Ele falava e existia a possibilidade de interação. Passados 40 anos desse ensino de Jesus, essa dinâmica não existe mais. Não existe mais. O próprio Senhor Jesus, ele não está mais entre os seus discípulos, entre os seus seguidores, entre os cristãos. Além disso, eles não estão mais concentrados em Jerusalém, em Israel, por causa da perseguição, e você pode ver isso no livro dos Atos dos Apóstolos. Por causa da perseguição, eles são espalhados pela terra. Então não há nenhuma proximidade com Jesus e nem uma proximidade com todos os discípulos que estavam ali todos os dias com Jesus. Então, o texto do Sermão da Montanha responde a uma pergunta para essa comunidade de fiéis, de crentes, da igreja desse momento de 40 anos depois dos ensinos de Jesus, e a pergunta é: qual é a vontade de Deus para nós hoje em nossa atual situação? E aí você pode pegar o texto das bem-aventuranças que nós lemos e fazer perguntas como essa. O que Jesus está querendo de nós? O que Deus quer de nós? O que Ele espera de nós quando nós olhamos para os pobres, quando nós olhamos para os que choram, quando nós olhamos para os humildes, quando nós olhamos para os que têm fome e sede, seja de justiça ou fome e sede real, para os que buscam pela misericórdia, por aqueles que são puros de coração? Qual é a realidade que nós enfrentamos
quais são as respostas que nós estamos dando para essas pessoas, para essa realidade. O que nós pensamos, por exemplo, nessa perspectiva para os dias de hoje, de pessoas que são perseguidas por causa da justiça, de pessoas que são injuriadas, insultadas, caluniadas por causa de Jesus Cristo? Qual é a nossa resposta para essa realidade na nossa situação atual? Ora, se essa era uma pergunta que estava sendo respondida com esse assunto que são as bem-aventuranças inserida no Sermão da Montanha, se essa é de fato uma pergunta que precisava ser respondida para aquele tempo, essa pergunta ainda é atual, ela precisa ser respondida nos dias de hoje. Nós não podemos nos calar diante dessas coisas que acontecem nos dias de hoje. Nós não podemos nos calar diante da injustiça, da opressão, da fome, da falta de paz, da perseguição. Nós não podemos nos calar. Se nós, como igreja, olhamos para essa situação toda e nos calamos, nós estamos deixando de cumprir um dos papéis da igreja. Lembrem que eu falei na semana passada que a igreja não é, nunca foi e nunca será o reino de Deus, mas a igreja sinaliza o reino de Deus com as suas atitudes. Se nós não nos importamos com essa situação toda de perseguição, de fome, de injustiça, de calúnia, de sofrimento, nós não estamos cumprindo o nosso papel como igreja e não estamos sinalizando o reino de Deus. Sobre essa questão de sinalizar, eu quero pensar com vocês na figura dos nossos sinais de trânsito, né? Quando nós aprendemos a dirigir, nós somos obrigados a aprender o significado de algumas placas. Muitas são complexas, eu sei. Outras são muito claras. Você vê uma placa redonda com um E no meio, cortado esse E, você já faz uma menção de que ali é proibido estacionar. Você vê uma placa com uma setinha virando à direita ou à esquerda, a menos que você não saiba o que é direita ou esquerda, você sabe que essa placa está indicando um caminho. Agora pega essa placa virando à direita e inverte a posição dela, muda de posição. Ou então pega essa placa que tem lá o sinal uma letra E cortada, e apague ali aquele corte da proibição da letra E, do proibido estacionar. Essa placa que antes sinalizava alguma coisa não serve mais para nada. Então, se a igreja não sinaliza o reino de Deus, para que serve a igreja no contexto do reino de Deus? Talvez nós vamos chegar lá, não nesse dia, não nessa aula, mas talvez Jesus está falando dessas sinalizações quando ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e ele fala sobre o sal que, se ele é insípido, ou seja, se ele não serve para fazer aquilo para o qual ele é destinado, que é o tempero, que é salgar, ele não serve para mais nada a não ser jogado fora e ser pisado. Não serve para mais nada. Então, se a igreja não consegue sinalizar aquilo que é próprio dela, que é o reino de Deus, se ela não consegue responder essas perguntas, para que será que a igreja serve? E essa é uma pergunta que eu não responderei para você, que eu preciso responder para mim mesmo e que você precisa responder para você mesmo. E não demore muito a responder isso, porque o tempo passa muito rápido e a gente não tem tempo para pensar em que nós vamos ser como sinalizadores do reino, como igreja. No Sermão do Monte, e em especial nesse trecho chamado de bem-aventurança, está implícito, ou seja, está inserido ali o caminho de Jesus para a cruz e a mensagem do reino de Deus garantida pela ressurreição.
A cruz de Cristo no Sermão do Monte tem a capacidade de juntar aquilo que na nossa mente não é possível caminhar juntos. Na nossa mente não é possível caminhar, por exemplo, céu e terra. Nós fazemos diferença entre coisas do céu e coisas da terra. Nós criamos uma dualidade na nossa vida. Nós criamos as coisas de Deus e as coisas do mundo. E eu sei que existem coisas que não são de uma dimensão divina e que nós classificamos como coisas do mundo, mas há coisas que nós achamos que é de uma dimensão divina e não é de uma dimensão divina. Por exemplo, quando nós confundimos justiça com vingança. Quando nós confundimos justiça com vingança, não interessa em qual contexto eu esteja, se eu sou uma pessoa vingativa, eu estou tendo atitudes do mundo e não atitudes de Deus. Porque uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Vingança não é justo. Justiça é justiça. Nós precisamos entender que na nossa cabeça, na nossa mente, nós não conseguimos conciliar céu e terra. Talvez Paulo esteja dizendo isso quando ele diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Outra coisa que nós não conseguimos dimensionar na nossa mente, porque a nossa mente é limitada, é sofrimento e consolação. Você olha para a cruz de Cristo e enxerga sofrimento só. Mas a cruz de Cristo é, de fato, um local de sofrimento, sim, mas um local de consolação. É na cruz de Cristo que todos os homens e todas as mulheres são reconciliados com Deus, são reconciliadas com Deus, e dessa forma são consolados pelo fato de que a proximidade de Deus agora pode ser feita através do sacrifício daquela cruz, que é um local de sofrimento, mas que, porque reconcilia o homem a Deus, é também um local de consolação. Uma outra coisa que não vai muito bem na nossa cabeça é poder e impotência. Nós achamos que se alguém tem poder, esse alguém não pode ser impotente. Você, de novo, olha para a cruz e você vai encontrar alguém que tem todo o poder, que é Deus, Jesus é Deus, mas que naquele momento da cruz ele se faz impotente para que a minha impotência em vencer o pecado seja feito potência nele em ter morrido na cruz por causa do meu pecado. Então a cruz de Cristo tem essa capacidade de juntar aquilo que na nossa mente não é possível juntar. A comunidade de fé para quem o Evangelho de Mateus é destinada enxerga o caminho de Jesus com base nesse sofrimento pascal. Ele olha para esse sofrimento do Cordeiro, enxerga Jesus nos sofredores, enxerga Jesus nos pobres, bem-aventurados os pobres, enxerga Jesus, ele próprio, como servo sofredor, que foi predito pelos profetas. Nós temos uma perspectiva um pouco equivocada daquilo que a profecia disse sobre Jesus. E as nossas canções dizem isso. Acho que na década de 80, 90, não lembro muito bem, nós cantávamos, né? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E nós colocávamos Jesus como alguém assim, bélico mesmo, alguém que está ali para matar os inimigos, destruir os inimigos. Quando na realidade Jesus, predito pelos profetas, não é esse general belicoso que veio para destruir inimigos, mas ele é um servo sofredor que veio para reconciliar os inimigos de Deus com Deus. É o contrário daquilo que nós cantávamos nas nossas canções. Jesus não tem a intenção de pegar o seu armamento espiritual e destruir os inimigos. O que ele tem a intenção é de pegar esses inimigos, e esses inimigos não são inimigos espirituais, pegar esses inimigos que é o homem no seu pecado
e pela sua morte reconciliar esse homem, esse inimigo de Deus, com o próprio Deus. Então a perspectiva de um Jesus belicoso, general, que está derrubando todos os inimigos, ela é descartada tanto pela profecia quanto pela perspectiva que Jesus tem nas bem-aventuranças, porque ele não trata das pessoas poderosas, ele não trata das pessoas que estão vencendo o tempo todo, ele não trata das pessoas bem alimentadas, ele não trata das pessoas das quais as pessoas só falam o bem, só falam a verdade. Não, bem-aventurados vocês serão quando vos injuriarem, quando caluniarem, quando falarem mal do seu nome. É esse tipo de pessoa que Jesus reconcilia na cruz. Ele enxerga essa comunidade de Mateus, então, enxerga em Jesus essa cumplicidade com esse povo sofredor, com esse povo que padece, com esse povo que vai ter um benefício desse sofrimento um dia, mas que nesse momento, nessa realidade, ainda está percebendo que com a chegada do reino de Deus, não é exterminada a miséria. O reino de Deus acontece no meio da miséria humana. Essa é a perspectiva ali dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão lendo Mateus, que estão vivenciando Mateus nesse momento. Quando nós seguimos Jesus no caminho da justiça melhor, e aí você pode, como referência, ler lá o texto de Mateus no capítulo 5, verso 20, eu vou ler aqui com vocês. Mateus no capítulo 5, no verso 20, está escrito assim: eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então Jesus fala dessa justiça que é superior. E no outro texto, lá de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, é um texto bastante conhecido. Possivelmente você sabe até de cor esse texto de Mateus 6,33, que está escrito assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então quando nós seguimos Jesus nesse caminho da justiça melhor e buscamos o reino de Deus nessa perspectiva de um reino presencial, de um reino de agora, de um reino que nós queremos que seja estabelecido agora, nós podemos ver isso na oração, que nós chamamos, né, de oração modelo. Lá no verso 10, o modelo da oração de Jesus, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse caminho de justiça, de uma justiça melhor, de uma justiça onde o reino está estabelecido, deve ser buscado por aqueles que querem ser cidadãos desse reino. Nós precisamos incluir a vontade de Deus assim na terra como é no céu. E talvez seja essa uma grande dificuldade nossa. Porque na terra nós temos as nossas próprias vontades. Na terra nós seguimos as nossas próprias dimensões de vida. Na terra nós temos o nosso querer e o nosso não querer. E o que nós dizemos ali na oração é que o reino de Deus deve ser estabelecido da mesma forma como é no céu. No céu, se nós olharmos para Apocalipse, nós vamos encontrar seres celestiais que eles o tempo todo estão santificando o nome de Deus. Estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e essa é a realidade deles. E nós aqui na terra temos uma realidade totalmente diferente dessa realidade encontrada ali no céu. Precisamos então buscar o reino de Deus e a sua justiça e solicitar que esse reino, essa justiça, seja estabelecido aqui entre nós, assim na terra como nos céus. O Sermão do Monte, ele está dividido em 5 círculos com o mesmo centro.
E esses círculos têm como um ponto central o que nós chamamos de Pai Nosso, essa oração modelo. Então, se nós fôssemos colocar como grau de importância, e entendo, é só por uma questão didática, todo o texto é importante, mas nós colocaríamos o Pai Nosso no meio e colocaríamos todos os outros círculos em volta do Pai Nosso. Então, esses 5 outros círculos seriam colocados em volta do Pai Nosso. E eu quero pensar com vocês nessa divisão, nesses próximos 10 minutos que nós temos de aula, já estamos terminando essa aula, no primeiro círculo. No primeiro círculo são feitas advertências para que as pessoas não se vangloriem nas suas obras de piedade. E Jesus informa para essas pessoas que essas pessoas, ao se vangloriar nessas suas obras de piedade, elas já receberam aqui na terra aquilo que elas tinham que receber. Ou seja, não há mais o que receber se você faz e bate no peito dizendo que você fez. Lá em Mateus, no capítulo 6, se você olhar a partir do verso 2, a partir do verso 1, está escrito assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Olha o cuidado que Jesus espera nesse primeiro círculo desse texto. E ele diz lá, se vocês derem esmola, dar esmola no contexto judaico era algo muito comum, fazia parte da lei judaica. Porquanto, quando vocês derem esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas. Hipócritas é a mesma coisa que duas caras, tá? Como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, eles não terão nenhuma outra recompensa, porque eles já receberam a sua recompensa. Lá no verso 16 desse mesmo capítulo, está falando sobre jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. E de novo, duas caras. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Sabe o que é isso? Plena recompensa? Porque não tem mais, acabou. Já recebeu o que tinha que receber. Se você faz o oposto disso, você não faz obras de piedade para todo mundo ver, você faz, como o texto bíblico diz, o que sua mão direita faz, desconhece a sua mão esquerda, a sua recompensa não é plena. Significa que você ainda terá alguma recompensa pela sua atitude. Mas agora, se você faz para todo mundo ver, então você já teve a sua recompensa. Não espere mais do que isso, porque o que você esperava, de fato, era que todo mundo visse. E se todo mundo viu, ponto final, você já recebeu a sua recompensa. Então, nesse primeiro círculo, são feitas essas advertências para que as pessoas não tenham uma vanglória nas suas obras de piedade, nas suas obras piedosas. No segundo círculo, há uma recomendação de que as pessoas sejam discretas. E isso está relacionado com a forma em que nós ajudamos as pessoas. Nós já falamos das esmolas, e lá no capítulo 6, no verso 4 e no verso 18, tem isso mais claro para nós. No verso 4 diz assim: de forma que você... lá no verso 3... Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu pai, que te vê em segredo, te recompensará. Então, essa é uma recomendação de fazer isso, de ajudar outras pessoas sem fazer nenhum alarde. Olha, se você faz algum tipo de contribuição para que seu nome apareça em algum lugar, seja na igreja, seja numa instituição filantrópica, não interessa onde seja, se a sua intenção é que o seu nome esteja lá escrito, eu dei isso daqui,
então você está sendo penalizado, está sendo cobrado por essa advertência que Jesus faz. Nós precisamos ser discretos naquilo que nós vamos fazer. Se nós fazemos jejum, por exemplo, e essa é uma falha que nós cometemos, e eu quero dizer que eu não estou julgando você por isso, essa é uma falha que nós cometemos, nós significa que eu também estou no meio, de achar que nós devemos fazer o jejum e anunciar isso. Quantos de nós, e não precisa falar comigo, mas quantos de nós já não teve a atitude de dizer assim, fulano, eu estou jejuando por você. Ok, eu nem vou questionar o papel do jejum nessa situação, esse não é o momento. Talvez em algum momento a gente fale sobre isso. Mas no momento em que você diz, eu estou fazendo algo por você, você já começou a fazer algo errado por esse alguém. Nós precisamos então compreender que se nós fazemos, nós não precisamos anunciar aquilo que nós fazemos. No terceiro círculo do sermão, desse texto que está circundando aí as bem-aventuranças, tá? O convívio com as pessoas. Como eu me relaciono, como eu lido com pessoas, como eu lido com algumas situações relacionadas a pessoas. Se você pegar lá a sua Bíblia, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, você vai ver algumas recomendações sobre como lidar com pessoas. Lá no capítulo 5, no verso 21, nós temos anotado pelo evangelista o seguinte: vocês ouviram o que foi dito pelos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo eterno. E aí nós temos aqui essa anotação, Jesus fazendo uma relação entre uma coisa que é muito pesada, que é matar, com falar alguma coisa sobre outra pessoa. E continuando aí no texto: se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vai primeiro se reconciliar com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito no passado? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, no seu coração já cometeu adultério com ela. Se seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Se a sua mão direita te fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder a parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. E aí Jesus então está falando de coisas relacionadas a seres humanos, ao homicídio, ao adultério, ao juramento. Ele fala que não devemos julgar nem pelo céu nem pela terra, a vingança. Ele fala mais à frente sobre o amor ao inimigo, depois você pode conferir isso com calma. Esse terceiro círculo então está relacionado com o convívio entre pessoas. Nós precisamos compreender que nós não fomos chamados como igreja para conviver com paredes, para conviver com coisas inanimadas. Nós fomos chamados para conviver com pessoas. Jesus então faz uma antítese, ou seja, ele fala palavras diferentes. Vocês ouviram o que foi dito no passado? Foi desse jeito, mas agora eu estou dizendo que é dessa forma. Vocês ouviram o que foi dito no passado sobre
o adultério, sobre o inimigo. No passado dizia olho por olho, dente por dente, e eu hoje digo diferente. Jesus então faz essa antítese dessa história de como você deve tratar essas pessoas. Jesus então fala no quarto círculo sobre cumprir a lei e aquilo que foi dito pelos profetas. Jesus veio para cumprir, ele não veio revogar a lei, só que ele resume toda a lei em duas leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E ele cria uma regra, que é conhecido como regra de ouro. Ele diz assim: o que você quer que os homens façam contigo, faça a mesma coisa com os homens. Ou seja, você não quer que alguém te calunie, então não calunie. Você não quer que alguém te oprima, então não oprima. Você não quer que alguém te faça mal, então não faça mal. É isso que Jesus está falando nesse contexto. No quinto círculo, Jesus tematiza o reino dos céus introduzidos por essa bem-aventurança. E ele fala desse reino de Deus lá no capítulo 5, nos versos de 3 a 16. O tema desse círculo é o reino de Deus, e ele fala das bem-aventuranças, de como são as pessoas que são participantes desse reino. Há uma força simbólica no Sermão do Monte. Nós não conhecemos, e o texto não trata sobre o Sermão da Montanha à toa. Na história de Israel há muita relação simbólica com os montes. No Monte Moriá, Deus poupou a vida de Isaac quando ele ia ser sacrificado. Nesse mesmo Monte Moriá é construído o Templo de Salomão, ali foi construído. No Monte Sinai, mais tarde, no Monte Sinai, um pouco antes disso, as leis são entregues ao povo. O salmista, no momento de profundo desgosto, ele olha para os montes e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. A gente acha isso muito bonito, mas o que está acontecendo em Israel para o salmista escrever isso é que as pessoas estão colocando lá nos montes em volta de Jerusalém os Baalins, os altares aos deuses estranhos. E aí o salmista olha para os montes e o que ele vê senão outros deuses estranhos ao Deus de Israel. E ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes e eu questiono, de onde vem o socorro? É dali, é daquele altar que me virá o socorro? E aí ele então finaliza dizendo: não, meu socorro vem do Senhor que fez o céu, que fez os céus e a terra. Então o Sermão do Monte tem essa referência importante de fazer essa junção entre o que é dos céus e o que é da terra. Sendo judeu, Jesus não podia ficar falando o nome de Deus. Quando você encontra os fariseus muito aborrecidos com Jesus, normalmente é porque ele está se relacionando com Deus. Quando ele diz, por exemplo, eu sou o bom pastor, essa expressão eu faz o judeu não pensar no que Jesus está falando naquele momento, mas no momento em que Deus vira para Moisés e diz assim: quando alguém perguntar quem te enviou, diz que eu sou o que sou. E se perguntarem quem te enviou, diga que eu sou, te mandou. Então, quando o povo judeu encontra Jesus falando essa expressão, eu sou alguma coisa, eles ficam furiosos, os fariseus, porque eles entendem que Jesus está usurpando um título que não é dele. E essa referência desse Sermão do Monte é muito importante para a história do Evangelho, para a construção do texto do Evangelho, porque consegue trazer para aqueles homens e aquelas mulheres uma referência de que esse sermão veio de Deus, sem que o escritor colocasse nos lábios de Jesus dizendo: o que eu estou falando para vocês, eu ouvi de Deus, estou dizendo para vocês agora. É uma forma de dizer que ele estava implantando o reino de Deus sem fazer de uma forma a que os judeus, a que aqueles homens e mulheres que seguiam as leis judaicas entendessem como sendo um discurso equivocado.
O discurso do reino de Deus é o centro da pregação de Jesus, e nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, o reino de Deus é o centro da mensagem de Jesus, sendo que Mateus é o que dá maior destaque a esse evangelho. O movimento de Jesus e a ação que ele produz com o seu ministério começa com a proclamação da chegada do reino de Deus. Lá em Mateus 4, verso 17, está escrito: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus, em algumas traduções. E em seguida, quase que num fôlego só, o escritor destaca as ações de Jesus, ações de curar toda sorte de doença, ações de libertar as pessoas que estão com algum tipo de espírito imundo, ações de fazer com que as pessoas tivessem a liberdade garantida, e por causa disso as multidões seguiam Jesus. Esta mesma dinâmica de reino começada aqui em Mateus, você vai encontrar quando Jesus fala com os discípulos para anunciar o evangelho, lá no capítulo 10, no verso 7, quando ele diz que os discípulos deviam ir pelo caminho, e à medida que fossem pelo caminho deveriam anunciar o evangelho do reino, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expelir os demônios. E isso que Jesus coloca tem um significado muito grande. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expelir os demônios, tem um significado de pegar essas pessoas que dentro da religião judaica são consideradas impuras para participar da religião e trazê-las para o convívio de novo daquilo que se conhece como religião. Uma pessoa doente, uma pessoa, evidentemente um morto, uma pessoa leprosa, uma pessoa possessa de espíritos imundos não podia participar do convívio com o povo. E aí Jesus diz para os discípulos: vai pelo caminho, vai anunciando o evangelho, e à medida que vocês forem, vá fazendo isso daqui, vá curando, vá ressuscitando, vai purificando o leproso, vai expelindo demônios, porque essa é a função que Jesus dá para aqueles primeiros discípulos naquele tempo. E eu vou parar por aqui. Na próxima semana a gente vai continuar falando sobre as características do reino de Deus a partir de algumas parábolas que Jesus falou no Evangelho de Mateus. E aí eu já convido você a dar uma olhada, ainda que seja bastante rápida, nas parábolas que Jesus predicou, naquilo que Jesus falou por parábolas, no ensinamento que Jesus fala nas parábolas que ele ensinou, para que a gente chegue no próximo domingo já com essa perspectiva do conhecimento da parábola e daquilo que Jesus falou através delas. Eu queria convidar você para logo mais à noite, às 19 horas, nesse mesmo modelo de uma live, participar conosco do nosso culto de adoração a Deus. De novo, nós não estamos nos reunindo ali no prédio da igreja, mas nós estamos sendo igreja onde nós estivermos. E nós estamos convidando você da Tiba, de fora da Tiba, a participar conosco no culto de adoração a Deus, no culto de louvor a Deus, que nós teremos hoje a partir das 19 horas. Durante a semana também, nas terças-feiras, nós estamos reunidos a partir das 20 horas, nesse mesmo modelo, participando de um culto de oração, onde nós podemos entregar a Deus os nossos pedidos. E no próximo domingo eu espero você aqui de novo, nessa classe, na escola dominical, até que seja possível nós estarmos juntos, nós nos abraçarmos, nós estarmos presentes ali no prédio da Tiba. E eu quero orar contigo, te abençoar nessa manhã. Deus, muito obrigado, porque o Evangelho do Reino é uma realidade para os nossos dias. Muito obrigado, porque como participantes do Teu Reino, participantes do Reino de Deus, do Reino dos Céus, que já está sendo implantado nessa terra, nós temos a função de lutar contra a opressão, contra a injustiça, contra a fome, contra os que são perseguidos e caluniados.
E nós queremos te pedir que o Senhor nos dê condição de levar esse evangelho do reino adiante, Pai. Que cada um de nós seja alcançado pela mensagem do teu evangelho. Nos dá um dia debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção e do teu amor. E nos dá um culto à noite, Senhor Deus, abençoado. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.